querendo um spoiler, eu sinto muito. Não vai ter um spoiler. Teremos vários spoilers! Roda a vinheta. Gente, tô vindo aqui editando com essa cara, mas só pra dar um recadinho rápido, vocês vão perceber que ao longo do vídeo tiveram algumas partes que eu tive que legendar, porque deu um probleminha no áudio, entraram notificações e o áudio acabou ficando mudo, muito baixinho, eu tentei aumentar, mas mesmo assim ficou baixo, então eu botei uma legenda pra facilitar, tá bom? Oi, gente, eu sou a Sara. E eu sou a Cris, e juntas nós temos a Vive Papelaria! Antes da gente começar, eu quero fazer um super pedido. Se você já gostou do tema desse vídeo, curte aqui embaixo pra gente saber que esse é um tipo de conteúdo que vocês querem ver mais por aqui. Se vocês gostam, né, quando a gente fala sobre planner, eu acho que sim. Então curte aí. Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo já sabe, e quem não acompanha vai saber agora, que a nossa produção de planner, ela sempre foi artesanal, ou seja, totalmente feita à mão. A gente já faz o planner dessa forma há 4 anos. Foram 4 edições do planner feitas dessa forma e não foi fácil não. E assim, cada ano que passou, a quantidade de planner aumentava, porque a demanda crescia, graças a Deus. Obrigada, Deus! Mas assim, o primeiro e o segundo ano até que não foram tão desafiadores, né, quanto o terceiro e o quarto, que foi quando a demanda cresceu realmente, né, mais do que os nossos braços davam conta. Sim. Tanto que a gente não estava dando conta que a gente teve que chamar os nossos funcionários não remunerados, que no caso minha tia, minha mãe, Meu pai, a mulher dele. a família toda, ajudar a gente, porque realmente o bicho pegou. Mas, gente, fora essa questão da produção artesanal ser limitante, no sentido que tem um momento que você não consegue mais dar conta, né? Existiam algumas questões do produto em si limitadas, porque por a gente ter, né, esse tipo de produção assim, fazendo em casa. Exemplo, a guarda, que é esse papel que vai colado atrás da capa. A produção vai colocar a foto aí na tela. A gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer ela impressa. Por quê? Porque primeiro seria um gasto a mais de tinta, né? E eu falo de tinta porque a gente já imprimiu em casa as divisórias, que são 12 por planner, frente e verso, então são 24, né? E aí multiplicando pela quantidade de planner, Jesus amado, era impressão que não acabava mais. O miolo, que são mais ou menos 130 a 140 páginas, também frente e verso, ou seja, 280 impressões por planner, só de miolo. Ai, Deus! Ficou até nervosa. Então, assim, no primeiro ano a gente ainda imprimia as capas, casa também, e a partir do segundo ano que a gente começou a imprimir em gráfica, né, para melhorar a qualidade também, esse tempo de produção. Mas nessa época a gente ainda tinha capa, e a quarta capa, enfim, gente, então já deu para perceber que era muito papel e muita tinta. Então, assim, voltando para a guarda, seria mais uma impressão pra gente fazer. E a gente gostava muito também de fazer a guarda coloridona, né? E isso na impressão já ia ser mais difícil. Pela tinta também, pelo tempo da impressora que ia ficar ali imprimindo um material com muita cor, porque demora. E seguindo esse mesmo raciocínio, a gente não conseguia imprimir bem coloridão também, nem o bolso e nem as divisórias. Isso sempre deixou a gente um pouquinho triste, porque a gente sentia falta, né, de botar a nossa criatividade. Não só pelo gasto, como a Thaís falou, impressa, depois tinha que colar abinha por abinha, de todos os meses, de todos os planners. Então pode parecer exagero, mas cada etapa que a gente via uma forma de otimizar era extremamente necessária. E a impressão de muitas cores nos bolsos e nas divisórias era uma delas. E mais um motivo era que o papel todo coloridão impresso em casa não ficava num resultado tão legal. Não ficava perfeito como na gráfica ficava. Então eram vários os fatores que faziam a gente não imprimir essas partes do planner tão coloridas assim, em casa. E aí, pra já liberar o primeiro spoiler, esse é mais fraquinho, ainda vão ter outros até o final do vídeo. Eu vou botar um zoom na tua cara! Finalmente, pela primeira vez na história dos planners da Live, a gente vai ter a guarda impressa! Bolso colorido, divisória colorida. Aleluia! 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 Voltando na divisória rapidinho, uma outra questão que a gente sempre... Foi mal! Questões naturais. Voltando na divisória rapidinho, uma outra questão que a gente sempre teve também era cada ano tentar deixar as abas mais resistentes. Porque diferente de um planner feito em gráfica, né, a nossa abinha era feita em casa, então era feita de papel, sem nenhum tipo de laminação, plastificação, nem nada.
Então, sendo só papel, a gente tinha que se virar nos 30 para ela ser resistente e durar o ano todo na mão das pessoas. A gente conseguiu, mas o preço para isso foi uma lordose, uns calos no dedo, uma terapia para aguentar essa pressão. Brincadeira, gente, brincadeira. Um pouquinho de verdade. Uma brincadeira com fundinho de verdade. Mas a boa notícia é que graças a essa produção terceirizada, a nossa divisória também vai ser laminada. E também, ainda sobre as divisórias, outra limitação é que as nossas abinhas só eram coladas na parte de dentro da divisória, porque a gente não conseguia fazer um corte inteiro dessa divisória já com a aba. A gente até chegou a fazer esse corte inteiro no primeiro planner, só que o que acontecia é que ela era cortada à mão e os cantinhos das abinhas eram retos. Porque se eles fossem arredondados, como esse aqui, não daria pra gente fazer no estilete, né? Só na tesoura. Então seria muito mais tempo pra produzir e também não ia ficar um resultado perfeito. Então a solução que a gente encontrou foi mandar cortar essas abinhas numa gráfica e em casa a gente só colava, uma por uma. E aí a gente conseguia ter essas abinhas arredondadas, perfeitinhas e ficavam um pouco mais resistentes porque a gente produzia um papel bem grossinho, colava bem, enfim. Mas foi o resultado da lordose que a Thaís falou, mas deu tudo certo. E aí, agora, produzindo o planner em gráfica, a divisória conseguiu ser colorida, laminada e com corte total, já incluindo as abas. Ai, meu Deus. Mais uma limitação da produção do planner em casa, que agora chegou ao fim, graças a Deus, graças ao Pai, foi o estoque pequeno. Gente, pra vocês entenderem, né? A gente costuma lançar sempre o planner em setembro. Quando a gente fazia a produção dele toda em casa, a gente começava a produzir ainda no meio do ano para poder ficar pronto lá em setembro. Só que esse produzir que eu falo, né, era a quantidade que pra gente era humanamente possível ser produzida, né, até a data de lançamento, ou seja, do meio do ano até a data de lançamento, para aquela quantidade ali ficar de estoque. Mas essa quantidade nunca foi a quantidade total de vendas do planner para aquele ano. Ou seja, a gente dava o nosso máximo, começava a produzir com antecedência e mesmo assim a gente não conseguia produzir tudo que possivelmente a gente ia vender do planner. Então só uma parte dele era produzida. Isso significa que a gente abria a venda com X planners prontos, mas no total a gente ia vender 3X. Ou seja, a gente vendia e produzia mais para colocar no lugar. Vendia, produzia. Vendia e produzia. E a gente só parava realmente lá para janeiro ou fevereiro, quando as vendas iam enfraquecendo mais. E por mais que a gente tivesse um estoque pronto, sempre era um estoque relativamente pequeno, né, quando a gente compara tudo que a gente realmente ia vender. Isso significa que, na real, a gente produzia sob demanda, né? E sob pressão. Pressão, O que é bem difícil para quem trabalha com processo artesanal, que é tão demorado e difícil de fazer. E na prática, o que acontecia? Chegavam momentos que as pessoas estavam comprando tão rápido que zerava o nosso estoque. E aí já não era mais uma questão de fazer a mais para colocar no lugar, né, para as vendas irem rolando. Era uma questão de produzir o planner com o comprador já esperando a entrega, né? E nesses momentos a gente tinha que fechar a venda do site. Fechar, né, pra gente poder ter esse respiro de produzir mais uma quantidade quando as pessoas fossem comprar, as pessoas conseguirem, né, a gente conseguir ir entregando e já fazendo mais ao mesmo tempo. Só que o que acontecia? A gente deixava as pessoas um pouquinho frustradas, porque elas iam comprar e já não tinha mais. Tinha que esperar a reposição toda hora e era essa coisa. Vender bem assim para o empreendedor é muito bom sim. É mágico, é emocionante, mas ao mesmo tempo era triste ver as pessoas querendo comprar, você dando o seu máximo para atender todo mundo e não conseguir. E graças à produção terceirizada, pela primeira vez em anos, a gente vai ter os planners todos de uma vez, para ir vendendo sem precisar ficar repondo e fechando venda. Gente, surreal. Ai, eu ainda não tô acreditando. A gente não tá acreditando, porque realmente é uma coisa que tá tirando um peso dos nossos ombros. Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Eu me lembro de uma vez que no meio dessa coisa toda de produzir mais e tentar atender todo mundo, a gente abriu agendas de atendimento pra gente ir fazendo sob encomenda, né, os planners. Eu acho que as agendas eram abertas assim, de 2 em 2 semanas, era alguma coisa assim. E aí a gente abria a agenda sabendo que a gente ia fechar quando atingisse ali, né, o número de pessoas, de planners, né, que a gente ia conseguir produzir naquelas 2 semanas. Era um formulário no Google Docs, eu acho. E aí, simplesmente, uma dessas agendas foi fechada em 2 minutos. Gente, a gente ria de desespero. Porque assim, quem tentou entrar na agenda tava ali esperando o horário exato da agenda abrir.
quando entrou na agenda para encomendar o planner e viu a agenda fechando em 2 minutos, muitas pessoas ficaram de fora, mesmo elas estando ali na agenda. E aí teve uma menina que mandou mensagem pra gente falando que não tinha conseguido comprar. E aí a gente falou, né, que a agenda já tinha fechado. E aí ela falou assim, mas em 2 minutos... Gente, triste. Fui feliz fechar em 2 minutos, mas foi triste. Menina dos 2 minutos, a gente deu o nosso máximo. A gente espera de coração que você tenha conseguido comprar depois. Ai, conseguiu. Porque, gente, doeu na gente, sabe? Sim, porque assim, pode parecer pra quem tá de fora que era uma coisa maravilhosa. Nossa, esgotou muito rápido. Mas pra gente, não é isso que a gente queria causar, né? Não era essa a nossa vontade, causar esse nervosismo, né? E mais uma coisinha linda que vai ter no planner, que a gente nunca conseguiu fazer em casa, é o elástico nas capas! Na verdade, a gente até fez um ano, mas era um elástico à parte, era solto. Ele não ficava preso na capa de fato, ele ia separado, pra pessoa colocar no planner. Inclusive a minha mãe que costurava esses elásticos, também não remunerada. Tadinha, gente. Eu explorei muito a minha família. A gente explorou a nossa família. Pra prender o elástico nas capas, a gente precisaria ter uma ferramenta própria pra isso, que a gente não tinha. Mas ok, seria só comprar, se fosse só isso. Mas as nossas dificuldades também eram o tempo de produção que ia aumentar, como a gente falou lá no início, e também fazer o acabamento perfeito com os tipos de materiais que a gente usava. Porque o elástico preso na capa, o acabamento dele ficava por baixo da guarda. Lembra da guarda que a gente falou lá no início? Só que o papel que a gente usava pra guarda, pra ser colorido, sem precisar de impressão, lembra? Não era um papel que ia dar um bom acabamento quando ele fosse colocado ali por cima do elástico. Então teria que ser outro papel que era branco e precisaria de impressão. Ou seja, o custo ia subir, a gente ia ter que imprimir na guarda e o tempo de produção ia aumentar, né? Ia ser bem difícil. Então quando a gente avaliou e colocou na ponta do lápis, a gente viu que não ia valer a pena naquele momento, não ia compensar. E aí eu vou até puxar uma observação rapidinho aqui para quem é empreendedor, né? Ou tá pensando em empreender no artesanal. Muitas vezes a gente pensa que por estar produzindo em casa, o custo final do produto vai ser mais baixo. E nem sempre é. Claro que existem muitos cases aí nessa questão, né? Porque o artesanal é muito abrangente, existe uma infinidade de produtos artesanais por aí, e alguns deles nem tem como serem feitos de uma forma industrial, claro, né? Mas falando na nossa experiência de papelaria, quando a gente sentou para calcular direito os custos do envio, o custo dos produtos e tudo que envolvia aquele produto, né? A diferença da produção artesanal para a produção terceirizada nem era tão grande assim como a gente pensava. A única questão é que no terceirizado você tem que ter um investimento inicial maior para dar de uma vez, né? E no artesanal você pode ir fazendo aos poucos. As duas formas são válidas, tá, gente? Vai depender muito do momento que você estiver passando como negócio. Tanto é que a gente conseguiu investir nessa terceirização agora, depois de 4 anos fazendo de forma artesanal. E não foi fácil. Ainda assim, a gente teve que dar um passo de risco, acreditando no que a gente se propôs a fazer aqui. Para recapitular os spoilers que a gente deu até aqui. Vamos lá! Elástico preso nas capas do planner, guarda impressa, bolso coloridão e duplo, divisória colorida, laminada, com corte perfeito, estoque maior do planner. Momento. Vou finalizar dizendo que a gente tinha falado lá no início do ano que a gente não ia ter produto nenhum além do planner, justamente por esse investimento alto que a gente teve que fazer. Mas a gente não se aguentou e a gente fez mais 3 produtos. 3 podrutos! 3! A gente tá com um saldo de R$2,70 na conta da Lívia. Mentira! Brincadeira, gente. Não tá tão ruim assim. Não tá tão ruim. Que são produtos que todo mundo ama comprar, junto com o planner, que são... Tchan, 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 tchan. Fala aí, a gente amiga. já contou no Instagram, não tem tanta novidade. Mas pra quem ainda não viu, blocão mensal. Pã! Calendário de mesa. Pã! E bloquinho encadernado. Pã! Esses produtos já estão prontos. Em breve a gente vai mostrar aqui pra vocês também. Tá chegando, gente. Tá chegando o momento. Gente, foi isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Se não curtiu o vídeo lá no início, curte agora. Ajuda a gente. E é isso. Beijo! Setembro, galera. Setembro. Falta pouco. Eu assim. Vai! Aqui é bastante Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo sabe. E quem não sabe, agora... Não... E essa parte eu li. Essa parte eu li. É porque cada ano que passou a quantidade... Mas a boa notícia é que graças a Deus...
card, amiga. Dá pra deixar no card agora no final? Dá, né? Dá. Deixa no... É aqui, cara, eu acho. O vídeo que a gente ensina não, a gente mostra como que a gente grava nossos vídeos pro YouTube. Exatamente. E aí a gente baixou o aplicativo do teleprompter, só que ele não era pago, né? E só que a gente tinha um limite de caractere pra botar. Então imagina, um roteiro enorme e a gente ficava Cola um pedacinho, aí cola outra, grava, aí cola mais um pedacinho, grava, cola... Isso também demora. Então, como a gente falou aqui de otimização, a gente tá sempre querendo otimizar. Só que nesse caso também tem um custo financeiro. Não era muito grande, no caso, a gente foi parar pra refletir. Não era muito grande, então a gente, cara, vamos pagar logo esse negócio e vamos botar o roteiro todo de uma vez. A gente tá seca. Aí, pra explicar, né? A gente pagou o teleprompter pra versão premium do teleprompter. Premium. E aí a gente conseguiu colar o roteiro todo no teleprompter e gravamos tudo de uma vez. Ficamos com menos erros de gravação. A galera gosta Pra de quem gosta, isso daí é um pouco ruim. A gente gosta também, né? Mas é isso, otimizou, a gente gravou rapidinho. Agora a gente vai gravar outra, a Sara não sabe. Tem outro vídeo, ela achou que a gente ia gravar só hoje. Já vou falar pra ela aqui o segundo. Até a próxima!